O planeta hoje está em um processo de transformação muito grande, um processo de transição muito grande. E tudo isso está relacionado com as nossas ações, com todas as esferas políticas, econômicas, sociais que estão envolvidas com o nosso tema. Então, quando a gente fala de transformação e de mudança, a nossa mentalidade ela precisa estar preparada para isso. O texto de Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós citamos a palavra transformação de mente, nós precisamos entender nesse exato momento que o ponto que Paulo cita é que a nossa mentalidade ela precisa estar condicionada a uma mentalidade de reino. Porque o que está acontecendo hoje, acho que se a gente for falar de uma linha cronológica, nos últimos 100 anos para cá, muitas igrejas, muita gente, até mesmo influente nesse assunto, tem falado sobre nós esperarmos a vinda de Jesus para que nós possamos ir ao céu. Isso é uma fatalidade, algo que vai acontecer. Mas o problema é que nós não podemos encostar nessa situação, nesse futuro acontecimento, porque Deus nos deu condição para que o reino dele fosse estabelecido nessa terra. Só que o reino dele é estabelecido na terra a partir do momento que nós cumprimos princípios de reino. E quais são esses princípios de reino? Quando nós falamos de obediência, quando nós falamos de entrega para o nosso chamado, quando nós falamos simplesmente de seguir os mandamentos que foram determinados por Deus para que pessoas possam ser atingidas, porque o reino de Deus ele é exercido em pessoas, é exercido em vidas. Então nós olhamos para a nossa vida, nós não podemos apenas estar estagnados num discurso e falarmos estou esperando a vinda de Cristo, porque Cristo ele habita dentro de nós, Deus ele tem morada dentro do nosso coração e através dessa morada nós precisamos fazer com que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Nós temos a condição, a capacidade que foi dada por Deus pela graça para que nós possamos a partir daí entender que ele pode transformar o mundo a partir de hoje. Nós estamos vivendo períodos muito delicados, períodos muito críticos em todas as esferas do mundo, seja econômico, social, político, financeiro. Todas as áreas estão sendo afetadas por uma pandemia. A saúde pública ela está entrando em colapso, mas o reino de Deus ele não pode deixar de ser ministrado, ele não pode deixar de ser estabelecido, primeiramente, no teu coração. E em segundo, em quem nós vamos atingir com a graça que Deus nos tem dado. Então a transformação da nossa mente ela está condicionada exatamente a cumprir os princípios de Deus, a obediência pela palavra dele, a entender que o manual de instruções que ele nos dá, que é a Bíblia Sagrada, ela é fundamental para que a gente exerça reino nessa terra. Efésios no capítulo 1, no versículo 18 diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida aqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, a gente já chama a atenção desse texto quando é muito claro sobre o chamado que Deus tem nos colocado, sobre a vocação que ele tem nos dado. Quando a gente fala de estabelecer reino na terra, não estou dizendo que vai acabar aqui e nós vamos viver na terra. Estabelecer enquanto seres viventes nesse plano, algo que foi concedido por Deus, a oportunidade da vida, para que a gente pudesse levar as pessoas à oportunidade de aprenderem mais da palavra de Deus e entender do amor de Cristo. Então, a nossa vocação, aquilo que Deus tem nos entregue em mãos, seja profissionalmente, seja ministerialmente, é a nossa válvula propulsora que faz com que a gente engate o nosso ministério. Então, às vezes, você olha para a sua vida, você olha para dentro do teu trabalho e você não vê fundamento naquilo. Talvez você não esteja realmente exercendo a promessa que Deus tem te dado, aquilo que foi entregue para você. E se a gente for olhar na Bíblia também, quando Deus entregou para Abraão seu filho, foi se cumprir muito tempo depois. Mas em todo esse tempo de processo até o cumprimento da promessa existiu uma preparação. Então, o estado atual que você tem se colocado hoje é a preparação para que, através da sua vocação e dos dons que foram entregues para você, você possa exercer o teu ministério e o reino de Deus seja pregado nessa terra. Então, a esperança que nós precisamos
E aquela que nós nos colocamos à disposição para compreender é exatamente estar além daquilo que é material, é estar além daquilo que é físico, porque Jesus nos deu uma promessa de vida eterna muito maior do que a gente vive hoje. Então a situação ela não pode nos condicionar. Hoje nossa saúde emocional não pode nos condicionar, nossa saúde financeira não pode nos condicionar, porque a condição ela é dada única e exclusivamente por Deus. Então, como que você tem colocado à disposição os dons e a vocação que Deus tem te dado? Então, olha para dentro da tua casa, olha para dentro do teu trabalho, olha para dentro da tua faculdade, para as pessoas que estão próximas de você, o quanto elas estão sendo influenciadas com o dom que Deus te deu, o quanto elas estão sendo influenciadas pelo dom da comunicação, pelo dom do abraço, pelo dom do perdão, pelo dom principalmente de ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela precisa ser ministrada com interpretação e principalmente com sabedoria. Coloca isso na tua cabeça. O reino de Deus ele é estabelecido nessa terra para que você consiga alcançar pessoas e essas pessoas também alcancem a excelência da gratidão e da grandeza de Deus. A gratidão também é um dos pontos que nós colocamos em pauta hoje, porque quando nós somos gratos àquilo que Deus nos entrega, nós temos a capacidade de conseguir pulverizar isso, conseguir compartilhar e multiplicar conhecimento que é dado de Deus. Agora eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre tudo que nós falamos já, aquilo que foi entregue na tua mão, aquilo que Deus colocou e confiou na tua mão. E às vezes é algo simples, tá? Às vezes a tua família, Deus olha pra você, eu tô te entregando a partir de agora em tuas mãos o teu filho, a tua esposa, o teu marido, a tua mãe, o teu pai, e o quanto eles estão sendo cuidados por você. Então a primeira reflexão que eu quero que você faça, e principalmente esteja em espírito para que isso você consiga absorver exatamente a mensagem que Deus quer entregar no teu coração. E olhe para dentro de você, entendendo aquilo que Deus colocou à sua disposição e compreenda, primeiramente, que o reino de Deus ele é estabelecido na terra, nesse plano, ele é estabelecido a partir do momento que eu consigo ver frutos. Quais são os frutos gerados por você? Quais são os frutos que foram gerados pelo dom da comunicação? Quais foram os frutos que foram gerados pelo dom da sabedoria, pelo dom da paciência, pelo dom da palavra que Deus colocou à tua inteira disposição? Porque quando nós conseguimos gerar frutos, nós conseguimos entender que a palavra de Deus ela foi compartilhada, ela foi multiplicada e pessoas foram alcançadas através disso. Que você foi o arco que lançou a flecha ao coração das pessoas para que as pessoas pudessem compreender o verdadeiro amor de Deus. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais real do que o mundo de fantasia que a gente coloca em nosso coração. Porque quando a gente fala de esperança, assim como a gente leu lá em Efésios, a esperança, ela não pode ser perdida porque quando a gente... Júlio, eu perdi a esperança. Por que ela acontece? Porque nós colocamos expectativas demais, essas expectativas são frustradas. Então, se o seu coração ele está conectado unicamente, exclusivamente no homem, a possibilidade de você perder suas esperanças ela é gigantesca. Então, os frutos que você gera, ela gera dentro das pessoas esperanças futuras e esperanças vindouras que fazem com que as pessoas tenham uma perspectiva muito maior da aproximação delas para com Deus. Então, coloque essa reflexão no teu coração a partir de agora. Coloque na tua mente. Volta lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o quanto nós estamos condicionados a moldar a nossa vida a um mundo que estamos vivendo hoje e esquecemos de transformar por aquilo que Deus tem nos colocado à disposição, por aquilo que Deus tem nos dado de graça, que é a graça dele. Então, o dom que Deus tem te colocado, ele não te cobra preço, mas ele exige um valor inestimável, que é o valor de amar, que é o valor de cuidar e, acima de tudo, o valor de se entregar em espírito, para que Deus, através da tua vida, ele te use, ele te condicione numa mentalidade de reino, ele te condicione numa mentalidade que faz com que pessoas possam ser transformadas, que você seja a válvula. Eu não estou dizendo que você será exaltado por isso, porque o único digno de glorificação e exaltação é o nosso Deus, mas que você será a referência para que pessoas possam ser transformadas nessa terra. Para que as pessoas que talvez estão dentro da tua casa, do outro lado da mesa, elas possam olhar no teu olho, olhar no teu comportamento e entender que existe algo maior,
e que esse algo maior é o próprio Deus que habita em você. Não menospreze o poder de Deus, não menospreze a majestade de Deus e principalmente não menospreze a graça dele, porque a graça de Deus tem poder para transformar. Graça de Deus tem poder para renovar e reconstruir algo que talvez você olhasse para a tua vida e estivesse totalmente perdido. Coloque em teu coração o amor de Deus. Use aquilo que Deus tem colocado na tua mão para que você possa tocar vidas e você possa ser transformado primeiramente. Se permita fazer com que Deus habite no teu coração e, acima de tudo, faça a diferença. Deus é contigo. Muito obrigado.